Olá meninos e meninas, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. A ideia desses vídeos que eu vou postar agora, após nós registrarmos, é nós usarmos exercícios para que nós possamos revisitar alguns conteúdos para poder consolidá-los e ao mesmo tempo nos preparar para as provas que estão por vir, tá bom? Então sejam bem-vindos e espero que cada um desses vídeos possa ajudar vocês bastante. Nós vamos começar com esse aqui, que vai falar sobre a questão dos conjuntos numéricos, né? Natural, inteiros, racionais, reais, vamos falar também um pouco sobre os complexos, sobre também relações de pertinência e de inclusão, e com isso conseguir chegar à resposta do exercício que está posto aí. Ele vai falar o seguinte nesse exercício aí, vamos lá. O conjunto R nós vamos chamar de reais, né, que é o próprio símbolo dos reais mesmo, N os naturais, Q os números racionais, e a partir dessa afirmação que ele coloca, qual delas aí embaixo dessas sentenças não é verdadeira, ok? Então vamos lá, acho que vai ficar mais fácil a gente chegar lá no ambiente de papel e lápis para a gente fazer a simbologia disso. Então bora lá. Já aqui no ambiente de papel e lápis, né, tem aí as sentenças postas e vamos ver aí como que a gente vai caminhar em cada um desses conjuntos aí para poder entender melhor quem eles são. Então bora lá. Primeiro conjunto que nós sabemos é o conjunto dos números naturais. Este vem lá do 0, 1, 2, 3 e vai embora, né? O próprio nome, conjunto dos naturais, se dá o fato de ser um conjunto criado de uma forma muito natural, de um problema natural da matemática, que é a ideia de contar, né? E por isso que observem que ele não ainda contém a questão dos decimais e nem negativos. Porque a ideia inicial, o primeiro problema que o homem se depara na matemática é a ideia da contagem. Então observem que os naturais só servem para contar, quantificar. Após ele, a gente vai para o conjunto dos números inteiros, conjunto Z. E nesse Z, a gente vem de lá do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e vai para o infinito, ok? O que ele vai trazer a mais? Esse carinha, observem aqui, a parte negativa, né? O que já permite aos homens comercializar, né? É um conjunto numérico que surge, está aí bem no contexto da comercialização, das relações comerciais. Mas o que é importante você lembrar? Que os inteiros têm dentro deles, olha aqui, ó, os naturais, tá certo? Não esqueça disso. Isso é importante. Posso até pensar já em uma relação de inclusão aqui. Qual delas que eu posso falar? Eu posso falar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Aqui já usando está contido aqui, ó. Está contido, né? É uma relação de inclusão. Eu tanto posso usar está contido para dizer que um conjunto está totalmente dentro do outro, ou posso usar o não está contido para dizer que um conjunto, né, não está totalmente dentro do outro. Professor, e quando eu quiser falar de um elemento só, de um elemento sozinho, por exemplo, eu quero falar que o 2, né, olha ele aqui, ó, qual é a relação dele com os naturais? Quando for um elemento sozinho e não tiver chaves, você vai usar o pertence, ok? 2 pertence aos naturais. Menos 3 pertence aos inteiros. Tá certo? Menos 7, olha só, não pertence aos naturais. Lembre-se que os naturais só têm os positivos. Então, para elementos, use o pertence ou não pertence. Para conjuntos, use está contido ou não está contido, né? Relações de inclusão e relações de pertinência. Tá bom? Sim? Continuamos? Vamos lá? Próximo conjunto. Conjunto dos números racionais. O que os racionais têm? Né? Primeiro vamos pensar, o que é o racional? Um racional é todo número que pode ser escrito na forma A sobre B, com B diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Tá certo até aí? Tudo bem? O importante qual é? Poxa vida, todos esses caras aqui podem ser escritos como uma divisão. O 1 é um resultado de qualquer número dividido por ele mesmo, então
Se os racionais são os números que podem ser escritos na forma de uma divisão, então os naturais são racionais. Por quê? Porque todos aqui podem ser resultado de uma divisão. Então aqui eu posso dizer que os naturais estão aqui dentro. E nesse passo, os negativos também. Então eu posso dizer também que os inteiros estão aqui dentro. Porém, falar que eu aceito divisões, eu também aceito divisões que não dão exatas e que eu sei de onde elas vieram. Então, 0,333333 também é um número racional, percebam isso. Isso quer dizer que é esse cara aqui, ó, que os racionais já tem a mais em relação ao natural aos inteiros. Ele aceita as divisões que são dízimas periódicas. Por quê? Porque as divisões que são dízimas periódicas eu consigo dizer de onde elas vêm através daquele nosso esquema, daquele método prático das frações geratrizes. Então isso aqui entra mais. O que é mais também que eu vou ter aqui? Eu também vou ter as divisões que são finitas, né? Olha, 2,5, que seria 5 dividido por 2, também está aqui. Mas é importante você ver o quê? Vamos lá? Olhem só. Os inteiros estão aqui, né? Ó. E os naturais também estão aqui, ó. Certo? Então, eu posso dizer o quê? Vamos lá? Caso eu queira escrever aqui uma relação de inclusão, vou falar o seguinte, ó. Os naturais, posso falar aqui, estão contidos nos racionais. Posso dizer também que os inteiros estão contidos nos racionais, certo? Isso quer dizer que todo número natural é um número racional, que todo número inteiro é um número racional. Pô, professor, há algumas, vamos lembrar sobre as variações disso? Sim, nós podemos ter um conjunto asterístico. O que é um conjunto asterístico? Sem o zero. Todos os elementos sem o zero. Ah, eu posso ter um conjunto com um sinal de mais. Pode estar em cima ou embaixo. Isso aqui é o quê? Somente a parte positiva desse conjunto, que tem a parte positiva e a parte negativa. Tá claro até aí? Isso são variações aqui da nossa simbologia. Próximo conjunto, conjunto dos números irracionais. Da onde que eles vão surgir? Vamos lembrar que nós falamos aqui que esses números aqui todos podem ser representados por uma fração. Nós conseguimos saber qual é a fração que resultou neles. Qual é o problema? Com a história da matemática se desenvolvendo, nós encontramos números que nós não conseguimos saber exatamente de onde eles vieram. Por quê? Qual é a fração que os gerou? Não há uma fração que eu possa escrevê-lo. Porque ele nem dá exato, aí eu saberia de onde ele veio, e ele nem forma uma dízima periódica. Ele tem infinitas casas sem repetição. E pelo fato dele ter infinitas casas sem repetição, eu nunca sei qual é a próxima. Então eu não sei quem é a divisão que gerou esse cara. Então eu não consigo enquadrar ele aqui, ó, porque qual é a característica para que um número seja racional? Há uma fração que eu consigo, né, determinar quem é aquele número. Mas quando eu pego, por exemplo, o número π, e eu falo para você que ele tem infinitas casas que nunca se repetem, você não vai conseguir determinar qual é a fração que gerou esse número. Quando eu digo para você que o raiz de 2 tem infinitas casas sem repetição, também você não vai conseguir uma fração que represente o raiz de 2. Tá claro? Então são números que têm características diferentes e eles não vão entrar nesse processo aqui de inclusão, de dizer que um está dentro do outro. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Se eu fosse escrever, eu tenho os naturais aqui, somente positivos. Eu vou ter os inteiros, que vão ter dentro dele os positivos, mas aqui fora ele também tem os negativos. Eu vou ter os racionais, que tem as frações que dão decimais aqui, ou dízimas, mas que também tem dentro dele as divisões que dão inteiras e naturais. E eu tenho os irracionais que não participam, né, dessa relação de inclusão, né?
ele não inclui dentro dele os racionais, os inteiros e os naturais. Não há uma relação de inclusão. E aí quem vai incluir todo mundo? O conjunto dos números reais, ok? Os reais vão englobar tudo. Com exceção do quê? O que os reais não têm? As raízes de índices pares, e nisso inclui as quadradas, de números que são negativos, né? Isso a gente já discutiu em aula. A única coisa que os reais não conseguem contemplar é esse tipo de número. São raízes de índices pares de números negativos. Para isso nós vamos precisar depois, lá no finalzinho do ensino médio, do conjunto dos números complexos. Tá legal? Algumas ideias importantes. Qual é? Por exemplo, todo conjunto contém o vazio, né? O vazio está contido em qualquer conjunto. Por quê? Nada, todo mundo tem nada, né, gente? Ó, o vazio está contido nos naturais, o vazio está contido nos inteiros, né? O vazio está contido nos reais, né? Isso é importante lembrar, são algumas propriedades, né, dos conjuntos e assim por diante. Então, com isso, eu acho que a gente consegue resolver aqui em cima. Vamos pensar agora, rapidamente. A união, que é juntar, né, os racionais com os naturais, isso está contido nos reais. Vamos ver, se eu juntar os naturais com os racionais, isso aqui está dentro dos reais, que engloba todo mundo. Sim, verdadeira, né? A intersecção, o que é intersecção? Vamos lembrar a repetição. Né? A parte que pertence aos racionais e aos naturais ao mesmo tempo está contido nos reais. Vamos ver aqui então. Q, né, e N, a intersecção deles está dentro dos reais? Com certeza, se tiver intersecção, né, item, né, isso vai estar dentro dos reais, porque os reais englobam todo mundo, então isso aqui também é verdade. Próxima, vamos lá? A união dos naturais, né, com os racionais, quando eu unir os dois, isso vai ser igual aos reais? Vamos ver se isso é verdade? Podemos ver. Vamos lá? Se eu fizer a intersecção desse cara, a união desse cara com esse cara, vai dar os reais todos? Opa, peraí. Se eu vou até pintar, vamos lá? Se eu pegar esse cara e juntar com este aqui, esse com esse, observem que já não tem o Z e já não tem o I. Isso vai dar todos os reais? Não, né? Isso é falso. Isso não dá todos os reais. Então, matamos a questão aí. Item C. Espero ter ajudado vocês nesse exercício. Os exercícios vão ficar um pouco mais longos, né? Porque a ideia é a gente fazendo, explicando e retomando conteúdos importantes. Valeu, galera!